Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer, que era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo, dia e noite, servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, continuamos na oitava de Natal e hoje quem é apresentado para nós é essa mulher de 84 anos. Viveu 7 anos com o marido. Depois da morte do marido, ficou viúva, não pensou mais em casamento e vivia no templo, servindo e louvando, bendizendo e glorificando a Deus. É importante notar aqui uma coisa na profetisa Ana. Era viúva. No mundo de hoje, quando se fala de viúvo, de viúva, as pessoas já vão logo dizendo assim, olha, procure casar de novo, procure recomeçar a vida novamente com uma outra pessoa. E aí nós vemos as pessoas achando que a felicidade consiste mesmo no matrimônio. E aí nós encontramos mulheres, tanto novas como já idosas, homens idosos, como também novos, viúvos, que estão aí procurando encontrar a felicidade no novo matrimônio. Claro, com isso eu não estou dizendo que não se poderia fazer isso, mas às vezes eu sigo o conselho de São Paulo, lá no capítulo 7 da primeira carta aos Coríntios, quando ele se refere às viúvas. Ele diz assim, olha, você que é viúva, ou no caso, você que é viúvo, eu daria um conselho. Seria bom não casar novamente. Mas, se você quer casar, não é pecado, pode casar, porque realmente o vínculo matrimonial, ele termina com a morte de um dos cônjuges. Se a pessoa é casada e ela entra num relacionamento novo, Jesus deixou bem claro que isso é adultério. Depois vocês podem ver lá no capítulo 10 do Evangelho de São Marcos e no capítulo 19 do Evangelho de São Mateus, que Jesus vai falar justamente a respeito disso quando aqueles doutores da lei vão em busca de Jesus, os fariseus, perguntando se uma pessoa pode se separar logo por qualquer motivo. E Jesus deixou bem claro que não. Uma vez casado, casado até a morte.
Se uma pessoa se relaciona largando o esposo ou largando a esposa, isso aqui se chama adultério. Mas depois que um dos dois morre, o que está vivo, é claro, pode casar novamente, porque, como eu disse, o vínculo matrimonial ele termina com a morte de um dos cônjuges. Então aí entra a viuvez, que é o que nós estamos vendo a respeito dessa profetisa Ana. Então São Paulo vai deixar bem claro, olha, eu achava melhor não casar de novo, mas se você não consegue viver sem o abrasamento, então case, porque não é pecado, desde que esse casamento teria que ser com uma pessoa solteira ou uma pessoa viúva. Então tome cuidado, você que é viúvo, que é viúva, que está pensando em casar novamente, né? Encontrou a pessoa, veja se ela não vem de um outro casamento, se esse casamento que essa pessoa veio, se casaram na igreja, no caso, se já houve a nulidade, se ele veio de um casamento apenas civil, mas que resolva também, que é até mais fácil, né? Mas quando é um casamento na igreja, tem que ir para o tribunal eclesiástico, para o tribunal eclesiástico declarar aquele casamento nulo, para ver se aquele casamento não aconteceu, porque a igreja não separa ninguém. A igreja vai apenas ver se aquele casamento não houve. Aí declara nulo, aí a pessoa está livre para casar. Então, você quer casar? Cuidado para você não se enrolar. O matrimônio é e sempre será como um salto no escuro. Nós nunca sabemos o que vai acontecer. Por exemplo, se uma pessoa casou, viveu bem no matrimônio, agora é viúvo ou é viúva, veja lá se vale a pena casar novamente. Você veio de um casamento maravilhoso, acabou os vínculos matrimoniais e está na viuvez, aí vai arriscar, ainda mais no mundo que nós estamos. Eu volto a dizer o que Paulo disse, é preferível ficar quietinho no seu canto. Mas se quer casar, então case, para não entrar em qualquer tipo de situação difícil, como tem muita gente hoje que se encontra nessas situações difíceis. Viveu um matrimônio excelente, o esposo ou a esposa morreu, casou, me desculpe, agora está vivendo um inferno. E vida matrimonial é isso, é entrega, é morte diariamente. Eu fiz essa introdução para que você possa até perceber isso, porque quando se fala de viuvez, pouco se fala nos sermões, nas pregações, pouco se fala. Mas também existem situações de pessoas que casaram de novo, né? Era viúvo, casou de novo e deu certo. Mas é uma coisa que não é fácil assim. Então, uma vez vivida a experiência, é bom não viver novamente, mas quem quer viver, você é livre para viver. Mas repito, Paulo depois ele diz, eu queria livrar vocês das grandes tribulações. E no evangelho de hoje nós vemos o caso de Ana. Ana, pelo visto, não quis saber mais da vida matrimonial,
pelo visto, viveu bem esses 7 anos de casada, agora com 84 anos, estava servindo a Deus. Não é simplesmente pelos 84. Lembre-se que ela casou e viveu ainda 7 anos de matrimônio e ela não quis viver mais o sacramento do matrimônio e por isso vivia somente para Deus. Existem muitas histórias de pessoas que hoje elas dizem: olha, o casamento é uma bênção, é muito bom, mas viver novamente eu não quero. Agora eu quero viver para Deus. É assim que as pessoas vivem. Somente para Deus. Viver para Deus significa levar uma vida segundo o Senhor. E foi o que Ana fez. Aqui logo após Simeão ter mostrado e ter visto Jesus, menino nos braços de Nossa Senhora, ele disse: agora o vosso servo pode morrer em paz, porque eu vi a própria salvação, a salvação que estava em Jesus Cristo. Ana, agora, vendo o menino Jesus, ela ali no templo, vivendo para o Senhor, servindo a Deus, com jejuns e orações. Veja, olha como é que esta mulher vivia. Viviam a vida santa, louvando, bendizendo a Deus, com jejuns e orações, e mostrando para todo o povo a libertação de Jerusalém, a libertação de todos nós, mostrando para as pessoas: olha o caminho que nós devemos seguir agora. É Jesus Cristo. Esse menino aí é o nosso Salvador, é o nosso Redentor. É nele que todo o pecado é tirado. É nele que toda a salvação acontece, é somente nele. É nele, é ele que é o caminho, a verdade e a vida, levando as pessoas a compreenderem que elas precisavam se libertar de todo tipo de pecado, que é o que São João, na primeira carta hoje, está dizendo também. Primeira carta de São João, capítulo 2, do versículo 12 até o 17. No versículo 15, João diz assim: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. O mundo. Não sei se você sabe que nós temos 3 inimigos da nossa alma: o mundo, a carne e o diabo. Então ele está se referindo ao mundo, esse mundo que se opõe a Deus, que não quer saber de Deus. Então ele diz: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. É óbvio. Se uma pessoa ama esse mundo, que se opõe a Deus, que não quer saber de Deus, é óbvio que nele não está o amor do Pai. Versículo 16, São João continua dizendo nessa primeira carta: porque tudo que há no mundo, agora ele vai exemplificar, especificar, porque tudo que há no mundo, as paixões da natureza, as concupiscências dos olhos e a ostentação da riqueza não vem do Pai, mas do mundo. As paixões da natureza, esses desejos da carne, essa sexualidade depravada. E não é assim que o mundo está hoje? O que é que o mundo apresenta hoje, se não isso? Você vê, se vai um comercial, um anúncio,
de uma pasta de dente tem que mostrar uma mulher seminua. Sexo está em tudo. Tudo está voltado para o sexo. A ideologia de gênero, todas essas coisas que é oferecida diariamente. Hoje não dá nem para a gente ver alguma coisa aí nas redes sociais, porque quando vem um anúncio, tem sempre sexo no meio, sexo no meio. Aí vem as concupiscências dos olhos, que aí vem esse outro pecado que está aí mostrando para que nós pequemos com os nossos próprios olhos. Como é difícil ser santo nos dias de hoje. A depravação está aí na porta da nossa casa, está dentro de casa, está na escola, está no trabalho, está na rua, em qualquer lugar onde a gente vai, está aí as manchetes, os quadros, os outdoor, tudo é homem pelado, é mulher pelada, é sempre insinuando o prazer sexual, está tudo aí. A concupiscência dos olhos e a ostentação da riqueza, porque também o que está por trás de tudo isso é essa riqueza, que a pessoa tem que ser rica, ela tem que ganhar muito dinheiro e tal, tal. Claro, não tem problema a pessoa ser rica, ganhar muito dinheiro de forma honesta, não tem problema. Mas quando coloca isso como centro da vida, como se fosse o mais importante de tudo, aí se torna perigoso. E aí São João completa dizendo: essas coisas não vêm do Pai, vêm do mundo. Ou seja, essas coisas, meus irmãos, vêm do diabo. Ora, ele conclui: o mundo passa. Todas essas coisas irão passar um dia. Porque esse mundo vai se acabar. E também as suas concupiscências. É importante entender que essa palavra concupiscência quer dizer tendência. A natureza humana tende para o pecado, tende para o mal. Então, a sua concupiscência, o mundo passa e também a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ana, ela preferiu ficar na vontade de Deus. Ana escolheu a melhor parte aqui no caso. Ana usou da viuvez dela para anunciar Jesus, para que as pessoas conhecessem a verdadeira libertação, para que as pessoas chegassem à salvação. O que você tem feito da sua vida? Qual é a maior preocupação sua nos tempos de hoje? O que você tem se preocupado mais? Você que é viúvo e você que é viúva. Repito a pergunta que eu fiz antes. O que você tem feito da sua viuvez? E você, jovem? E você que é casado? O que você tem feito? Você tem buscado as coisas eternas? Ou você tem colocado todas as suas energias nas coisas do mundo, nas coisas que não passam? Ana terminou a vida dela anunciando a todos que iam para o templo as maravilhas de Deus na pessoa daquele menino. E ela ainda vivia fazendo penitência com jejum e oração. Um Feliz Natal para você e que você possa fazer da tua vida o que Ana fez, que você possa anunciar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e que a sua vida seja um verdadeiro louvor a Deus.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.